Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Meus amigos, o Marcos Braz descarta a promessa uruguaia no Flamengo. Ele concedeu uma entrevista hoje no Ninho do Urubu, né? E o Flamengo, na verdade, está correndo contra o tempo. Lembrando que essa janela vai fechar dia 3 de abril, né? E depois só vai abrir no meio do ano. Em função disso, o Flamengo ainda não fez grandes contratações, né? Nós tivemos o Rossi e o Gerson. O Gerson a gente pode considerar uma grande contratação em função do que aconteceu com ele em 2019. Está devendo ainda, é bem verdade. E o Rossi, ele vai chegar no Flamengo na metade do ano. O Flamengo acabou dando uma vacilada, na minha opinião. Ele foi emprestado, não está jogando, né? Está no banco, e em função disso só vai chegar no Flamengo na metade do ano. E aí o Marcos Braz, hoje na entrevista lá no Ninho, ele disse o seguinte, abre aspas: Fabrício Dias é invenção. Aliás, já passou vários nomes que aparecem e que assim a gente não tem como nem o hábito de ficar negando o jornalista. Então, nós ficamos quietos. Mas tem dois meses aí, e que até por questões de os resultados não virem, se fala e se especula muitos nomes que jamais foram pensados aqui dentro do Flamengo. Essa foi uma fala do Braz na coletiva hoje, lá no Ninho do Urubu. E aí, Petit, o que você achou dessa declaração? O Fabrício Dias tem 20 anos, né? É tratado como uma promessa do futebol uruguaio, titular absoluto do Liverpool de Montevidéu. É um volante que se destacou também na seleção uruguaia, no Sul-Americano Sub-20, que foi disputado no início do ano. E o empresário do jogador, inclusive, tem a versão diferente do Braz. Até em função lá do que tem no portal dos torcedores, o agente revelou a consulta do Flamengo pelo jovem. Olha que bacana, Petit. O senhor Braz, né, Vossa Excelência, né, deputado e tal, falou que não tem nada a ver. E o cara, né, o empresário do jogador, tem uma versão diferente, dizendo que, inclusive, teve uma consulta do Flamengo. E também na busca por um volante, o Palmeiras fez a consulta ao Liverpool de Montevidéu para entender a situação do jogador e tal, e a imprensa uruguaia trata como uma possível saída do Fabrício nessa janela como improvável. Então, assim, a imprensa fala uma coisa, o Braz fala uma e o empresário do cara fala outra. E aí? Quem está falando a verdade, quem está falando a mentira? Saber quem está mentindo é meio complicado. A gente tem que colocar, quando tiver entrevista agora com o Braz, tem que colocar aquela máquina da verdade que tem aí dos a máquina pode crer. Colocar a máquina da verdade para ele. É verdade que quando tem qualquer tipo de negociação que o Flamengo entra, quando o Flamengo entra, né, o mercado fica agitado, né? O jogador tende aí a ficar mais caro. Ele sabe, o mundo inteiro sabe que principalmente a América do Sul hoje, que o Flamengo hoje é um clube diferente, um clube que arrecada 1 bi. Então, se você deixar vazar qualquer interesse, né, aí começa o leilão em cima do jogador. Então, se aconteceu essa sondagem do Flamengo para contratar o jogador, né, o Marcos Braz tentou dar uma escorregada ali, como ele já deu em várias situações aí que ele falou que não tinha nada, e o jogador acordou no aeroporto vestindo a camisa do Flamengo. Então a gente já sabe como é que funciona, né? E o empresário lá do jogador, né? O empresário quer mais. O empresário, ele quer colocar lenha na fogueira porque ele vê aí o jogador dele sendo falado, o jogador dele numa vitrine, e hoje com um clube atual campeão da Taça Libertadores da América, todo mundo entende hoje, né? Todo mundo sabe hoje o tamanho do Flamengo. Hoje qualquer jogador hoje
na América do Sul, ele quer jogar no Flamengo. O Flamengo mudou muito de 2013 para cá e o jogador quer jogar no Flamengo, não adianta. Então, tem aquela. Se falar que tem alguma coisa, atrapalha a negociação, né? Então, a gente não sabe até onde, aí é difícil de saber aonde o Marcos Braz está falando a verdade e aonde o Marcos Braz está mentindo. Aguardaremos aí cenas dos próximos capítulos. Se continuar as informações, é porque é onde há fumaça, há fogo. Agora, se a gente não escutar mais nada, é porque realmente não tinha nada e o empresário do jogador forçou uma barra aí para o nome dele ser falado aí em toda a América do Sul, o nome do jogador dele ser lembrado, né? Futebol, ele é uma vitrine, né? E o jogador quer sempre estar no melhor clube, e hoje o melhor clube da América do Sul para se trabalhar se chama Clube de Regatas do Flamengo, Nazário. Você está preocupado, Petit? Como é que está a sua cabeça nesse momento, diante de tudo que a gente está vivenciando? O tempo está passando, né? Os campeonatos estão surgindo, né? As dificuldades não estão diminuindo e a gente está vendo que a coisa está complicada, né? Nazário, eu estou extremamente preocupado por entender que esse ano parece aquela série que terminou no ano passado e a gente está continuando a mesma série com um ator diferente, né? Para pensar comigo, Nazário. A gente chega no ano passado na mesma semifinal contra o mesmo Vasco. A gente passa pelo Vasco não jogando nada e tem a mesma final contra o Fluminense. Ou seja, o Flamengo chega em um determinado ponto que o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil está batendo as portas. E o Flamengo hoje, a gente não sabe ainda como o Flamengo vai se comportar. A gente não sabe hoje quem é o time titular do Flamengo. A gente não sabe hoje aonde o Flamengo pode chegar. O Flamengo tem uma das zagas mais vazadas do Brasil, meu Deus. Uma vaga com os números de Série B. Então, isso tudo, Nazário, preocupa o torcedor rubro-negro. A pergunta que fica é a seguinte, Nazário: será que o próximo técnico que vier vai conseguir dar uma cara a esse time tão rápido como o Dorival Júnior deu? Essa é a minha preocupação, e eu acho que é a preocupação também da nação rubro-negra. A gente não sabe o que irá acontecer, porque o Flamengo começou um trabalho, perdeu todas as taças possíveis, uma para um time em crise, quem está falando não sou eu, quem falou isso foi o Michael, e outra para um time que estava no seu terceiro jogo na temporada. Então, Nazário, é de se preocupar. A gente vê um Flamengo tão bagunçado dentro de campo. Então, isso tudo me preocupa, porque hoje eu não sei onde o Flamengo consegue chegar jogando dessa forma. Mas eu entendo também, né, que esse elenco é bom. Eu, Petit, falo com todas as letras aqui que eu acredito nesse elenco. Por entender que um time bagunçado na minha opinião, é responsabilidade do seu técnico. Não conseguiu encontrar um padrão de jogo para as características dos jogadores que ele tem no elenco. Ainda não aconteceu. Pode acontecer isso na semana que vem, no mês que vem? Pode acontecer. Mas até quando, Nazário? Quando que isso vai acontecer? É por isso, Nazário, que eu repito aqui, não sei se você concorda comigo, que a forma do Flamengo jogar
não passa por reforços. O Flamengo pode contratar qualquer jogador, pode dar até uma qualidade individual, porque o jogador melhor, a qualidade individual melhora. Isso é fato. Mas o Flamengo não melhora como time e o Flamengo não melhora como conjunto, porque esse time do Flamengo de hoje, esse time do Flamengo, ele é um bando em campo. Você não vê nada nesse time. Nada nesse time. Esse time não triangula, esse time não tem uma boa saída de bola, esse time não tem jogada ensaiada, esse time não tem nada. Esse time do Flamengo não tem nada. Então, é isso que causa a minha preocupação. Um clube que arrecada um bi, um clube que vem com uma base de 4 anos, uma base multicampeã, e a gente chega nesse momento do ano ainda sem saber o que vai acontecer. E digo aqui para vocês, se o Flamengo continuar jogando o futebolzinho que está jogando, um abraço pro gaiteiro. Passaremos ainda mais vergonha do que a gente já passou esse ano. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.